vamos olhar, eu vou trazer para vocês aqui os 4 tópicos, os quatro itens, né, que eu pretendo trazer, conversar um pouco aqui, e depois a gente vai aprofundando esses itens, tentando falar um pouquinho mais deles. Então, primeiro ponto de atenção quando a gente vai falar do parágrafo 2º do artigo 95 é a questão da regulamentação. Muitas pessoas me perguntam isso. Daí eu preciso regulamentar para usar o 95 parágrafo 2º, e eu entendo que sim, tá? Por que eu entendo que sim? Primeiro, porque ele é uma hipótese bastante específica de contratação. Ele não é um tipo de contratação que eu posso fazer sempre que eu quiser. Então, eu preciso regulamentar para trazer exatamente quando e em quais hipóteses eu vou utilizar esse instituto legal e também como eu vou utilizar. Então, muitas pessoas têm essa dúvida: como é que eu faço o procedimento de contratação que está previsto lá no parágrafo 2º? É uma dispensa? É um tipo de dispensa? Algumas pessoas perguntam, eu sempre falo, não é dispensa, né? A contratação do parágrafo 2º do artigo 95 não é uma hipótese de dispensa. Ela é um tipo especial, ela é uma forma de adiantamento. Alguns falam, então é adiantamento? Também não é o adiantamento como a gente conhece. Ele é um tipo de adiantamento. Então, ele vai ter que ter um procedimento pensado para ele. Então, como eu vou operacionalizar? Quem vai dizer isso será a sua regulamentação, será a sua normativa. Eu vou até aqui trazer um pouquinho a diferença de como o contrato verbal aparecia na 8.666, como é que ele estava no regime licitatório anterior e como é que ele aparece na 14.133, para vocês entenderem exatamente qual é o ponto que traz dúvidas. E aí a gente vai tentar esclarecer esse ponto para ver se deixa vocês um pouco mais tranquilos para utilizar. Então, o primeiro tópico, o primeiro item que a gente precisa ter cuidado quando a gente fala da utilização desse contrato verbal, né, dessas pequenas compras de pronto pagamento, é a regulamentação. A segunda questão, o segundo ponto de alerta é entender essa diferença, né, entre dispensa e adiantamento. Lembrando que a dispensa, ela é uma hipótese de contratação, é uma forma de contratar. Então, a dispensa de licitação é um mecanismo que eu tenho dentro da 14.133 para contratar ou para adquirir bens no serviço público, na administração pública. Enquanto o regime de adiantamento, ele é a forma com que eu vou fazer a aquisição de determinados bens ou de determinados serviços. Isso porque quando a gente pensa em regime de adiantamento e em regime de compra comum, a gente tem que lembrar que nós fazemos uma análise sistemática, ou seja, uma leitura conjunta do que está na 14.133 com o que está na legislação federal 4.320 de 64, que é a lei que trata da contabilidade pública. Lá na legislação da contabilidade pública, nós temos a figura do regime de adiantamento. Então, o adiantamento ele não está dentro da 14.133. Ele está na 4.320 de 1964. E quando a gente faz a análise sistemática, ou seja, conjunta, né, conglobada, desses dois normativos legais, da lei de licitação e também da lei de contabilidade pública, a gente vai conseguir enxergar a diferença entre dispensa e adiantamento. E a gente vai começar a entender um pouco mais o que é o regime de despesa, que é aquela dúvida assim, a nota técnica do TCE Santa Catarina fala que a gente pode utilizar o 95 parágrafo 2º quando eu vou fazer uma compra que não se submete ao regime normal de aplicação. O que é esse regime normal de aplicação? Né? Essa é uma das grandes dúvidas. E quando a gente vai lá para 4.320 de 64, a gente verifica que a lei da contabilidade pública, ela traz presente exatamente isso, o que é o regime normal de aplicação e o que é o regime de adiantamento. Ou seja, o regime de adiantamento, ele não é o regime normal de aplicação. Por exclusão e dedução lógica, eu tenho dois regimes de despesa, né? Eu adquiro bens e contrato serviços na administração através de duas formas, de dois regimes de despesa. O regime normal de aplicação ou o regime de adiantamento. Então, quando a gente começa a entender
essas duas diferenças, essas duas questões, a gente começa a ficar um pouquinho mais claro de como usar o 95, parágrafo 2º. Então, vamos lá. Quando a gente olha para 14.133, eu tenho 3 hipóteses para contratar e para comprar. A contratação precedida de licitação, então vou fazer lá um pregão, ou vou fazer uma concorrência. A contratação direta, que a gente chama, né, que é também precedida de um processo, mas uma contratação direta. Não tem licitação, mas tem uma contratação direta, que é a dispensa ou a inexigibilidade. E eu tenho uma terceira forma de contratar dentro da 14.133, que é a forma que está no parágrafo 2º do 95, que é a contratação verbal. Então, quando a gente olha para 14.133, eu tenho 3 formas de contratar: licitação, contratação direta ou contratação verbal. E aí, quando eu faço análise desses 3 pontos, olhando lá para 4.320, que é a Lei de Contabilidade Pública, eu verifico que essas 3 formas de comprar, elas precisam se adequar àquelas 2 formas, aqueles 2 regimes de despesa, que é o regime normal de aplicação ou o regime de adiantamento. Então, como é que a gente pode deduzir dessa análise conjunta? Quando eu digo que eu estou adquirindo algo com base naquela hipótese que é a precedida de licitação, então, quando eu vou comprar alguma coisa, adquirir um serviço, né, adquirir um bem ou contratar um serviço, precedido de licitação, pregão ou concorrência, que regime de despesa eu vou usar? Regime normal de aplicação. Quando eu faço uma contratação direta, uma dispensa ou uma inexigibilidade, aqui na 14.133, qual é o regime de despesa lá da 4.320 que eu uso? Regime normal de aplicação. Fiz o procedimento e ao final eu vou pagar. Ao final eu vou liquidar aquilo. E quando eu faço a contratação, parágrafo 2º do artigo 95, qual é o regime de despesa que eu vou utilizar para liquidar, para pagar essa contratação? E aí só nos resta o regime de adiantamento. Porque eu só tenho essas 2 formas dentro da 4.320. Então, olhando para a contabilidade pública como um todo, olhando para a lei que regula a contabilidade pública, só tem 2 formas de eu liquidar e pagar: ou através do procedimento normal de aplicação, ou através do regime de adiantamento. E se o 95, parágrafo 2º, não é uma hipótese de dispensa, e ele também não é uma licitação, então ele não se submete ao processo normal de aplicação. E se ele não se submete ao processo normal de aplicação, ele só pode ser uma forma de adiantamento. Eu só tenho como liquidar esse contrato realizado verbalmente utilizando a forma do regime de adiantamento, que é o regime não normal de aplicação. Tá? A gente vai falar um pouco mais disso, mas são as primeiras ideias que eu quero ir trazendo aqui para vocês entenderem de onde eu estou partindo, qual é a premissa. E essa fala minha, ela vem muito do que alguns tribunais já indicaram em seus julgados, né? E se você observar essa manifestação do TCE Santa Catarina, ele vai muito nessa linha, né? Ele vai trazer bastante essa discussão sobre o processo normal de aplicação e o processo que não se submete, né, ao processo normal de aplicação. Então, é dentro dessa linha que a gente consegue enxergar um pouco essas 2 diferenças. O Tribunal de Contas de Santa Catarina ele já tinha se manifestado nesse sentido, e o Pleno do TCE do Paraná também já tinha se manifestado numa consulta que foi formulada para ele, questionando, né, sobre exatamente o 95, parágrafo 2º, se era a mesma coisa. A pergunta que foi feita para o TCE Paraná é: o 95, parágrafo 2º da 14.133 é a mesma coisa do 68, do artigo 68 da 4.320? O que é o 68 da 4.320? Regime de adiantamento. O que é o parágrafo 2º do 95? Contrato verbal. Então, que pergunta fizeram para o TCE Paraná? Contrato verbal da Lei de Licitações é a mesma coisa que regime de adiantamento lá da Lei de Contabilidade Pública? Essa consulta foi formulada ao TCE Paraná e ele respondeu que sim. Ele fez esse raciocínio exatamente que eu estou dizendo para vocês aqui, né? Que como a gente tem 3 formas de contratar
na nova lei de licitações e 2 regimes de aplicação, que eu sempre preciso vincular a forma de contratar com o regime de aplicação, porque a compra, ela desemboca na contabilidade. A contabilidade que vai fazer ali o empenho e depois, né, vai liquidar para que a tesouraria possa fazer o pagamento. Então, sempre que eu tiver uma contratação, uma aquisição, eu preciso verificar por qual das 3 formas essa contratação foi feita. Licitação, contratação direta, dispensa ou inexigibilidade, ou foi um contrato verbal, ou foi uma compra ali direta, sem nenhum tipo de procedimento. Eu primeiro adquiri para depois fazer ali o pagamento, né? E aí eu sempre vou ter que vincular uma dessas 3 formas de aquisição com a minha forma, o meu regime de despesa. Então, foi por um processo normal de aplicação, fiz o procedimento todo e depois contratei, ou foi por regime de adiantamento? O poder público colocou o dinheiro na mão ali de uma pessoa responsável por aquele dinheiro, ela foi lá e adquiriu. Então, é sempre essa pergunta que a gente vai ter que fazer, né? É isso que eu estou adquirindo aqui. Eu preciso passar pelo processo normal, eu posso passar pelo processo normal de aplicação ou não? Quando a resposta for não, não pode passar, não precisa passar, então aí eu poderia aplicar a hipótese do 95, parágrafo 2º, desde que obedecidos os requisitos legais. Que requisitos legais? Aqueles que eu colocar na minha regulamentação. Aqueles que eu trouxer, né, para a minha normativa interna.